Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e aqui a gente vai resolver mais uma questão do Enem de 2020 digital, caderno azul, questão de número 91. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a prova como um todo, essa prova do Enem digital foi bem tranquila e essa foi uma das mais complicadas da parte de física, até porque fala sobre circuitos elétricos. De acordo com o texto, utilizar um adaptador pode fazer com que a fiação, o circuito elétrico, tenha um superaquecimento. Então, ele já usa uma palavra-chave aqui importantíssima: ó, superaquecimento. Isso está relacionado com o tal do efeito Joule, que é basicamente quando uma corrente passa por um condutor e acaba dissipando energia na forma de calor. Então, toda corrente, ao passar por um condutor, dissipa energia na forma de calor, aquecendo aquele equipamento, aquecendo aquela fiação elétrica. Bom, no primeiro circuito, na figura 2A, ele diz que a gente vai ligar um único aparelho, que é representado pela letra R, então temos essa resistência elétrica R, a esse adaptador, cuja resistência será representada por R'. Então, esse cara daqui, esse adaptador, será esse Rzinho aqui na frente, tá? E o Rzão você pode imaginar o que você quiser, Pode ser um chuveiro, um ferro de passar roupa, uma televisão, enfim, tanto faz. Aqui vai ter outro equipamento representado por essa resistência Rzão. Bom, no segundo circuito, nós já vamos ligar 3 equipamentos nesse mesmo adaptador. Então, vai ficar aqui, o adaptador com a mesma resistência e em série com ele uma associação de 3 resistências R em paralelo. E aí, o que vai produzir esse superaquecimento, Então, qual o motivo de ocorrer o superaquecimento? Foi o aumento exatamente de quê? Da tensão em R, da corrente em R, da tensão total, corrente total, resistência equivalente. Você vai ter que ler alternativa por alternativa e procurar ali a que faz mais sentido. Bom, eu já vou eliminar a alternativa C. Aumento da tensão entre C e D. Isso não faz sentido. Por quê? A tensão entre C e D nada mais é do que a tensão da tomada, os terminais da tomada. Então, se você mora num local cuja tensão é de 110 volts, então a DDP na tomada é 110 volts o tempo todo. Não importa quantos equipamentos você liga na tomada, vai ser sempre 110 volts. Se na sua casa é 220 volts, a mesma lógica. Tudo que você liga na tomada vai receber 220 volts. Não importa qual ou a quantidade de equipamentos. A DDP sempre será aquele valor. Bom, mas e a tensão na resistência? A corrente na resistência, a corrente total, enfim. Vamos começar calculando a corrente que percorre o circuito em cada situação. Na primeira situação, eu vou dizer que tem uma corrente passando de C para D. E aí, tanto faz a ordem, tá? Se você quiser colocar de D para C, tanto faz. Tem que assumir algum sentido, Só para ficar mais visual. E eu vou chamar essa corrente de corrente A. No segundo circuito, vou dizer que tem uma outra corrente, que é igual à corrente B. E para calcular essa corrente, a gente só precisa de 2 coisas, A gente precisa da DDP total entre os pontos C e D, certo? E também precisamos da resistência de todo o circuito. Para facilitar a nossa vida, você pode escolher valores. Sempre que você tem uma questão sem valores, apenas com as letras Rzinho, Rzão, A, B, C, D, você vai lá colocando valores que possa simplificar a sua vida, simplificar os cálculos e ficar mais fácil de comparar depois, se é maior, se é menor, se é igual e assim por diante. Por exemplo, eu vou dizer que o adaptador, esse cara Rzinho, vale apenas 1 ohm. E aí é bom você escolher valores fáceis, que vão facilitar as contas. Não vai escolher 37 ohms ou nada do tipo. Esse Rzão já vou escolher diferente. Já posso colocar, por exemplo, um valor de 3 ohms. E já você vai entender o porquê que eu estou colocando 3, tá? Então, vou apagar todos esses caras. Vamos colocar 3 ohms para esses equipamentos elétricos. 3 para você, 3 para você e 3 para você também. Ok. Na primeira situação, no primeiro circuito, a gente precisa apenas somar essas 2 resistências que estão associadas em série. A mesma corrente que passa pelo adaptador vai passar também
pelo equipamento. Eles compartilham o mesmo fio. Então, é só somar que não tem erro. Aqui do lado eu escrevo que a resistência do circuito A é igual a 1 mais 3, que é igual a 4 ohms. Cuidado no circuito B, porque no circuito B, antes de somar, a gente tem que resolver a parte que está em paralelo. Esses três caras aqui, ó, esses três equipamentos estão associados em paralelo. Por quê? Porque eles recebem a mesma DDP. Estão conectadas nos mesmos potenciais. Ó, esses dois pontinhos aqui possuem a mesma DDP. Bom, nesse caso, a gente vai dividir a resistência deles por 3. Isso é um macete que você pode usar sempre que tiver resistências em paralelo e com o mesmo valor. Então, como eu tenho 3 ohms, como eu tenho aqui a resistência de 3 ohms, 3 ohms e 3 ohms também, em paralelo, vai ficar 3 sobre 3. Logo, aí sim você soma depois com a resistência de 1, né? Vai ficar, então, ó, 1 mais 3 sobre 3, que é igual a 2 ohms. Beleza. Então, já percebo que a resistência equivalente diminui. E cuidado, isso não é muito intuitivo, né? Porque a gente costuma pensar assim, mas se eu coloquei mais equipamentos, mais aparelhos, a resistência não tende a aumentar? Cuidado. Isso se você acrescentar equipamentos em série, né? Aparelhos em série. Colocando mais equipamentos em paralelo, a resistência equivalente tende a diminuir, ok? Já elimina, então, a alternativa E. A resistência equivalente não aumentou ao colocar mais equipamentos. Bom, vamos calcular, então, agora as correntes, mas para isso eu preciso de um valor de DDP. Pode escolher o valor que você quiser. Eu, por exemplo, vou colocar 12 volts, que costuma ser o valor das baterias de carro, né? E 12 também é um bom número para dividir, né? Dá para dividir por 4, por 3, por 2, enfim. Vai facilitar bastante aqui os cálculos. Então, tudo isso aqui, ó, 12 volts de DDP. Claro que está um valor bem abaixo, né, da sua casa, que é 110 ou 220, mas não tem problema nenhum. Logo, no primeiro circuito, a gente vai ter a corrente A igual a DDP sobre a resistência equivalente, que fica 12 sobre 4, que é igual a 3 amperes. No segundo circuito, vou só diminuir aqui para não atrapalhar o cálculo, a corrente B, que é a DDP sobre a resistência equivalente, vai ficar 12 sobre 2, que é igual a 6 amperes. Então aqui já temos a nossa resposta. Por que tende a aquecer, né? Por que vai ter um superaquecimento do equipamento, né? Tanto do adaptador quanto da fiação elétrica, né? Como um todo. Porque a corrente total vai aumentar ao você conectar mais equipamentos em paralelo. Isso faz todo sentido, né? Se você coloca só um ventilador, beleza, ele está puxando uma corrente elétrica. Quando você vai lá e coloca uma televisão, um carregador de celular, um ferro elétrico, isso vai puxando cada vez mais corrente elétrica, aumentando a corrente total que passa por esse adaptador daqui. Pronto, gabarito letra D. Mas só para ter certeza, vamos ver que de fato, né, vamos ver aqui com certeza que não pode ser a tensão e nem a corrente que passa só por Rzão. Seria só um dos equipamentos, tá? Vamos ver por que eles não fazem sentido mesmo. Voltando aqui para os nossos circuitos, agora com o valor das correntes, vou até apagar aqui, ó, colocar os valores que a gente acabou de calcular. No primeiro circuito, 3 amperes, no circuito 6 amperes. O que eu faço agora com isso? Eu vou calcular a DDP consumida por cada equipamento, por cada aparelho. E é simples, é só usar a primeira lei de Ohm. Por exemplo, o adaptador aqui, ó, ele tem uma resistência de 1 ohm apenas. E passa por ele uma corrente de 3 amperes. Logo, usando aquela equação de que U é igual a I vezes R, né, primeira lei de Ohm, vai ficar 1 vezes 3, que é igual a 3 volts. Isso significa que dos 12 volts de tensão na tomada,
só o adaptador consome 3 volts, né? 3 volts estão sendo utilizados só para alimentar o adaptador. Logo, quanto que sobra para o nosso equipamento? É só fazer a diferença. 12 menos 3. O nosso carinha vai ficar com 9 volts. Pô, legal, bacana. E a corrente que passa por ele é a mesma corrente de 3 amperes. Então, guarda esses valores aqui, ó. Ele está submetido a 9 volts e passa por ele 3 amperes. O que acontece agora? Quando a gente pega a DDP, o nosso adaptador acaba consumindo uma DDP maior, porque passa uma corrente maior também por ele. Se a gente aplicar aqui a mesma regrinha, U é igual a IVZR, 6 vezes 1, que é igual a 6 volts. Opa, mas espera aí. Se só o adaptador já consome 6 volts, quanto que sobra para a nossa associação em paralelo dos 3 equipamentos? Fazendo a diferença, 6 volts também, certo? Caraca, então eles recebem menos tensão do que antes. Antes recebiam 9 volts e agora só recebem 6 volts. Lembrando que a DDP é a mesma para todos eles, tá? Não vai dividir os 6 pelos 3 resistores, não, tá? Não vai falar que são 2 volts para um, 2 volts para o outro e 2 volts para o outro. Isso não acontece para a DDP. Isso vai acontecer para a corrente. A corrente, né, que é o fluxo de cargas, ao chegar neste nó, vai ter que se dividir pelos 3 equipamentos. E como eles são iguais, com certeza essa corrente se divide igualmente também. Logo, por essa resistência de cima, vai passar uma corrente de apenas 2 amperes. Na resistência do meio, a mesma coisa. E na resistência de baixo, a mesma coisa. Então, olha só como aquela alternativa engana bastante, né? Porque quando a gente fala que a corrente total aumenta, pode-se pensar também que o equipamento recebe mais corrente. Só que isso não é verdade. A corrente total é maior, 6 amperes. Mas ao se dividir, cada equipamento acabou recebendo uma corrente menor do que o circuito anterior, né? Enquanto no circuito anterior ele recebia 3 amperes, agora cada equipamento só recebe 2 amperes. E estão submetidos também a uma DTP mais baixa. Então, de fato, as letras A e B estão erradas. Não houve aumento da tensão no equipamento Rzão e nem houve aumento da corrente apenas no equipamento Rzão. Gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha e se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.